Federal Carla Zambelli está promovendo uma coletiva de imprensa. A gente vai acompanhar ao vivo aqui na programação da Jovem Pan para verificar a versão dela a respeito dessa operação. Eu tinha bastante conhecimento dessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que aspecto ideológico ele estaria naquele momento. Eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e o segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo, etc. Nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Então, a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E isso não vai acontecer porque não existe, primeiro, absolutamente nenhuma prova e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa. A única coisa que existe é que depois de tudo isso que aconteceu e após as eleições, inclusive há um pagamento de R$3.000 hoje é funcionário meu, mas na época era só prestador de serviço, no mês de novembro. Então, como é que eu poderia ter pedido uma fraude das eleições no mês de novembro, depois de já ter acontecido? Então, os fatos já provam que as coisas não batem. O que eu tinha contratado, o que eu tinha subcontratado através dele, foi o pedido de uma ligação das redes sociais minhas com o meu site. E que ele próprio já falou algumas vezes na imprensa que ele não conseguiu terminar, não conseguiu fazer. Então teve aí a tentativa de trabalhar com ele, mas infelizmente não deu certo. Ele me parecia uma boa pessoa, arrependido do que tinha feito no passado, mas nada além disso. Bom dia. Para você que está no rádio nos acompanhando, nós estamos acompanhando a entrevista coletiva ao vivo da deputada Carla Zambelli, logo depois da operação da Polícia Federal promovida na manhã desta quarta-feira. Está questionando a deputada, nós não conseguimos ouvir a pergunta. Ela vai responder. Ele queria conhecer o presidente, e o presidente queria, quando eu disse que ele se dizia um esperto em tudo que era relacionado à questão tecnologia, o presidente Bolsonaro quis perguntar para ele se as urnas eram confiáveis, ele disse que não. Foi essa a resposta. Essa resposta em diante teve alguma demanda? Absolutamente não. Absolutamente não. Qualquer coisa a respeito de urna eletrônica, de eleição e etc. não teve. Tanto é que os pagamentos são de novembro, né? E eu não fraudaria as eleições para o Lula ganhar. E nem seria tão barato assim. Então, os pagamentos que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, fazer firewall no site e ligar as minhas redes sociais ao site, que ele próprio disse para vocês, todos os jornalistas, está na imprensa, é fácil achar, de que ele não conseguiu realizar essa tarefa, por isso os pagamentos não foram. Inclusive, eu deveria ter tido até a devolução, porque ele não conseguiu fazer. Mas eu não pedi a devolução porque ele realmente estava passando por momentos difíceis e, como você vê, são baixos valores, R$3.000. Não existe relação entre esse tipo de valor e o que se diz que eu tenha feito. Então, que ocorreu após os pagamentos? Também não tenho qualquer tipo de relação. Eu pagaria R$3.000 para poder me arriscar dessa forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto? Porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto. Eu sou uma deputada séria, eu sei do que é certo e o que é errado. Eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes. Eu sei
o que pode acontecer com um deputado que brinca com ministros do Supremo Tribunal Federal, haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em Bangu. Então, eu não faria isso com a minha segurança, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, não faria esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que eu me coloquei à disposição, vou prestar inclusive depoimento na segunda-feira, seria amanhã, mas amanhã eu tenho uma viagem, pedi para que fosse segunda-feira, e tenho certeza que ao final das investigações a minha inocência vai ser provada e eu estou muito tranquila em relação a isso. Muito obrigada. Muito bem, gente, nós acompanhamos então a coletiva nesse exato momento da deputada federal Carla Zambelli. A gente estava num papo